Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Silvia Laurentes e serei a moderadora dessa sexta e última sessão do evento File Alive, Arquivo Vivo, com o título de Patrimônio Cultural Digital. Novamente, queria agradecer aos organizadores deste evento, em especial a Paula, pela oportunidade deste debate e por ter me convidado a fazer parte dele. Agradeço também a presença, tanto dos que nos assistem, mas especialmente dos nossos convidados palestrantes, que passo a apresentar em ordem alfabética, conforme a orientação da organização. Dessa forma, teremos Érica Zelini, que é Communications Manager no Wiki Movimento Brasil, onde atua transversalmente em projetos de educação e GLAM, no desenvolvimento de ferramentas web semânticas e no apoio à comunidade. Pesquisa jornalismo computacional, humanidades digitais e gênero e tecnologia. Foi bolsista de jornalismo científico no Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática, CEPID-NEUMAT, pela FAPESP. E em 2020 foi nomeada para a Shuttleworth Foundation Flash Grant. Érica falará sobre a integração de instituições à rede de projetos Wikimedia. As plataformas Wikimedia são importantes recursos para a difusão digital de acervos livres, gratuitos e de amplo alcance. Em sua fala, Érica abordará processos de integração de instituições com arquivos, bibliotecas e museus à rede de conhecimento dos projetos Wikimedia. Leno Veras é comunicólogo, pesquisador e professor dedicado à difusão da cultura e divulgação da ciência, com foco na expansão do acesso aos acervos de arquivos, bibliotecas e museus. É curador associado à Diretoria de Informação para a América do Sul do Goethe Institute, representante brasileiro na Federação Internacional de Associações e Instituições Biblioteconômicas e na Associação de Estudos Críticos do Patrimônio, além de gerente de pesquisa e documentação no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Sua apresentação tem o título Abra-te Código, que é uma iniciativa internacional com foco na transformação digital do patrimônio cultural por meio da expansão do acesso e acervos de arquivos, bibliotecas e museus através de um hackathon com base em dados abertos, cujo enfoque foi a integração entre coleções e protótipos, instituições culturais e grupos de desenvolvedores. Finalizamos com a fala de Tânia Francisco Rodrigues, que é bacharel e licenciada em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, cursa o MBA em Bens Culturais, Cultura, Economia e Gestão na Fundação Getúlio Vargas. Gerente do Núcleo Enciclopédia do Itaú Cultural, coordena o desenvolvimento de projetos relacionados à memória, pesquisa, curadoria digital, produção de conteúdo, em especial para a Enciclopédia Itaú Cultural de Artes e Cultura Brasileira e para o projeto de apoio a acervos pessoais de artistas. Tânia fará uma introdução aos conceitos de patrimônio cultural digital, objeto digital e informação digital. Coloco como destaque dessa sessão a composição por especialistas que trabalham na área de patrimônio cultural em diferentes instituições, que vêm aqui apresentar suas experiências e discutir na prática a patrimonialização digital de bens culturais e os impactos de acervos de amplo alcance para integração social e difusão de conhecimento. Acredito que fomentarão estímulos e soluções que perspassaram em todas as sessões do evento. Lembro até a discussão que esta sessão está propondo foi praticamente solicitada pela sessão anterior. Portanto, chegam em um tempo certo, no momento de uma última sessão do evento, com um time afinado. Parabenizo a estratégia de organização ao planejar essas sessões. Estabelecendo que a dinâmica será, cada participante terá inicialmente uns 15 minutos de apresentação e depois de todos se apresentarem, iniciaremos um debate com perguntas e respostas. Passo, então, a palavra à Érica, que pode, então, compartilhar sua tela. Muito obrigada pela introdução, Silvia. É um prazer estar aqui nessa mesa junto com o Leno e com a Tânia,
A gente realmente vai ter muita interface em conjunto aqui, então, sem mais delongas, já vou ir direto para a minha apresentação, que eu intitulei Integração de Instituições à Rede de Projetos Wikimedia. Aí embaixo já deixei o meu contato para vocês, por favor, lotem a minha caixa de e-mails, não fiquem tímidos, tá bom? Então, eu já começo contando para vocês o que são as plataformas Wikimedia, para quem nunca ouviu falar. Vocês podem verificar aqui que a gente já tem o ícone da Wikipédia, é o mais reconhecido, provavelmente, dentro dessas plataformas, mas também existe todo um universo, né, que a gente chama de que fazem parte desse ecossistema de conhecimento livre, fomentado pelas plataformas Wikimedia, e elas se caracterizam por serem plataformas que vão atuar com conteúdos em licenças livres, são plataformas colaborativas, então existe uma comunidade voluntária extremamente ativa dentro de todos esses projetos que fazem com que eles efetivamente aconteçam. As plataformas Wikimedia também são sem fins lucrativos, né, o que é bastante importante para o funcionamento desse ecossistema de conhecimento livre, e a gente verifica que existem milhões de acessos diários em todas essas plataformas. Então, é um projeto que não existe só no idioma inglês, mas existe em vários outros idiomas. Só a Wikipédia, por exemplo, existe em pelo menos 280 outros idiomas. Em português, a gente tem uma comunidade ativa na Wikipédia de pelo menos 10 mil editores, né? Então, só para vocês terem uma noção da dimensão desse ecossistema, né? E outro dado talvez interessante é que a Wikipédia completa 20 anos agora, em 2021, e por todas essas características desse ambiente de internet que a gente conhece hoje, né? Enfim, bastante comercial, são projetos improváveis, mas que ao longo desses 20 anos se mantiveram firmes e fortes justamente por conta dessas características que eu citei aqui. Então, vale a pena a gente dar uma olhada nessas plataformas também no contexto das instituições culturais. Então, quando a gente fala de parcerias GlamWiki, a gente fala de uma colaboração entre instituições culturais e editores experientes desse universo Wikimedia que vão disponibilizando, então, parte de seus acervos online sob licenças livres, de forma que todo mundo efetivamente consiga ter acesso a isso. Eu faço parte do Wikimovimento Brasil, nós somos uma associação de editores voluntários das plataformas Wikimedia, a gente atua em uma série de projetos, inclusive de educação, e a gente fomenta também várias parcerias com instituições culturais, então aqui eu deixei listadas algumas das instituições, vocês podem verificar que são instituições com perfis bastante diferentes, né? Então a gente tem instituições que têm um acervo bastante pequeno, outras instituições são gigantescas, como o Arquivo Nacional, por exemplo, a gente tem aqui também o Museu Paulista da USP, e, enfim, várias outras que estão aqui listadas e que vão disponibilizando sistematicamente os seus acervos naquelas plataformas que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, só mais alguns números para destacar a dimensão desse trabalho que a gente tem realizado nos últimos anos. Então, a gente já disponibilizou mais de 53 mil imagens no Wikimedia Commons, que é a nossa biblioteca multimídia, tudo sob licenças livres. São mais de 33 mil itens de metadados que foram carregados no Wikidata, que é o banco de dados web semântico, que eu vou entrar em mais detalhes aqui na minha fala daqui a pouco. E para ter uma noção também de alcance, né, de visualização disso, né, porque além do carregamento em si, a gente consegue verificar que as pessoas efetivamente acessam isso que a gente está colocando nessas redes. Então, no caso do Museu Paulista, a gente tem mais de 28 mil imagens disponibilizadas já, e a gente tem mais de 2,7 milhões de visualizações só nesse mês de março, e a gente verifica que essa é uma constante, né? Então, mensalmente, esse conjunto de imagens tem esses 2,7 milhões de visualizações. Mas não é só porque o Museu Paulista tem 28 mil imagens. Então, se a gente pega o caso do Museu de Anatomia Veterinária, por exemplo, que, enfim, a gente carregou aproximadamente 600 imagens do acervo deles, então são 6,6 milhões de visualizações por mês. Então, vocês percebem, né, como existe um alcance muito grande, um interesse gigantesco que esses acervos têm e que as pessoas efetivamente acessam. A gente tem os registros disso tudo, né? Então, a gente trabalha no que a gente chama de uma estrutura de convergência digital, no qual a unidade básica da informação, né, está aqui posicionada no centro, e a gente faz essas conexões a partir das plataformas Wikimedia entre os museus, outros bancos de dados,
né, o próprio Google, por exemplo, e tudo entra nessa rede. Então, o destaque vai para o objeto que agora digital está ali dentro. Então, pode ser, enfim, um item museológico, pode ser um documento, enfim, a gente opera nesse sentido. E qual que é o processo dessa disponibilização desses acervos dentro das plataformas Wikimedia? A gente fala que a gente atua em 4 fases. Então, a primeira delas é uma fase que é política, no sentido de que a gente ratifica uma parceria com a instituição para a gente efetivamente começar esses trabalhos, mas essa é uma etapa também que envolve muito uma cultura institucional de entendimento do benefício de ser inserido dentro desse ecossistema de conhecimento livre, né, enfim, inserir o seu acervo ali dentro para que as pessoas efetivamente consigam acessar. E eu vou mostrar rapidamente um exemplo aqui para vocês do que isso daqui parece, né? Então, a gente tem uma parceria com o Moreira Salles e uma ratificação é uma publicação dentro do site deles atestando que, enfim, existe essa parceria com o grupo de usuários do Wikimovimento Brasil e que vão ser disponibilizados, enfim, X itens dentro da coleção deles aqui, tá certo? Então, esse é um modelinho de ratificação para ficar um pouco mais palpável isso que eu estou dizendo. A gente passa depois para uma etapa que a gente fala que é legal, no sentido de que tudo que a gente carrega nessas plataformas tem que estar em uma licença Creative Commons ou em domínio público. Tá? Isso é muito importante porque, enfim, é o que vai ser compatível com essas plataformas Wikimedia, tá? E é o que vai também, enfim, trazer segurança jurídica para as instituições que fazem parte disso. Então, usando ainda o caso do Instituto Moreira Salles, vou compartilhar aqui com vocês uma imagem que foi carregada nessa parceria. Então, uma imagem do Mark Ferrez, vocês vejam que está aqui no Wikimedia Commons, e aqui embaixo sempre vai ter o lastro institucional. Então, aqui vai ter a permissão, aqui vai ter uma sinalização de qual que é o licenciamento dessa imagem. E, de novo, aqui dizendo que isso faz parte de uma parceria com esse grupo de usuários. Tá? Aí a gente tem uma terceira etapa, que é a parte do carregamento em si, e a gente do Wikimovimento Brasil foi refinando esse processo justamente porque aqui no Brasil, vocês sabem, a gente não tem uma disponibilidade muito grande de recursos, né? Então, a gente até chama algumas coisas do que a gente faz de gambiarra estruturada, e digo isso no melhor sentido possível, porque a gente consegue ser muito criativo dentro dessa falta de recursos também. Então, a gente conseguiu refinar muitos desses processos de carregamento e a gente tem bastante experiência nisso, né? Então, eu não vou mostrar para vocês aqui nesse link uma das ferramentas que a gente usa para fazer isso. Acho que só essas ferramentas dariam, enfim, um congresso inteiro para a gente ir discutindo, mas eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente o que um carregamento parece, né, dentro dessas plataformas Wikimedia. Então, a partir dessa ferramenta, a gente consegue visualizar o que foi carregado, né? Então, a gente tem aqui uma imagem, a gente consegue, enfim, verificar o uso dela em outras wikis também, a gente tem o número de visualizações e tudo isso só no mês de março, né? Então, aqui eu puxei para vocês o caso do Arquivo Nacional. Então, vocês vejam o absurdo de interesse que as pessoas têm nesse tipo de acervo, né? Por quê? Porque justamente essas imagens vão sendo utilizadas dentro desses outros projetos Wikimedia, né? Enfim, aqui a gente tem uma pequena amostra desses carregamentos, mas tudo fica armazenado dentro do Wikidata e do Wikimedia Commons. E aí, por último, a gente tem aqui uma etapa que é a de difusão, e que ela é bastante interessante, que são as estratégias de disseminação desse acervo. Então, ok, nós fizemos todo esse carregamento dentro do banco de dados e dentro dessa biblioteca multimídia, mas a gente também precisa atuar numa forma de que as pessoas efetivamente tenham acesso a isso, né? Então, a gente desenvolve estratégias de difusão digital para esses acervos, e aqui eu destaco para vocês o caso com o Museu Paulista, que inclusive mencionaram na sessão anterior. Então, aqui a gente tem um documento que, enfim, eu escrevi ano passado, que, enfim, a gente intitulou Abrindo o Acervo de Museu Fechado no Brasil. Como vocês sabem, o Museu Paulista está fechado há vários anos já, né, por conta da reforma, com previsão de reabertura para o próximo ano. E aqui, nesse texto, a gente destrincha todas essas atividades de difusão realizadas em parceria com o museu, que nesse momento está fechado, né? Então, para além desse carregamento sistematizado, a gente, enfim, tem os gráficos também mostrando o impacto disso, né? Enfim, a gente conta aqui tudo que a gente foi feito no sentido de
difusão desse acervo, além da questão de inovação aberta, que a gente trabalha muito fortemente também com o Museu Paulista. Né? Então, aqui, por exemplo, a gente desenvolve editatonas, que são maratonas de edição de verbetes temáticos, né? Então, são verbetes da Wikipédia, que tratam de assuntos ligados ao acervo do museu que a gente já disponibilizou. A gente chama os voluntários para melhorar a qualidade da informação ali, e a gente vai associando também as imagens desse acervo que já foi disponibilizado dentro da Wikipédia. Então, por isso que existem várias visualizações desses itens do acervo, né? A gente também oferece treinamentos técnicos de Wikidata, a gente realiza concursos de edição dentro da Wikipédia também. Enfim, a gente inventa um monte de coisa para ir fazendo essa difusão desse acervo também, se aproveitando dessas plataformas Wikimedia. E agora eu vou destacar para vocês o coração desses projetos GLAM-Wiki, que é o Wikidata. Então, o Wikidata é um banco de dados dos projetos Wikimedia, é um banco de dados web semântico, livre, colaborativo, multilingüe, isso é fundamental também. É um banco de dados secundário, né? Isso quer dizer que ele faz pontes com outros bancos de dados também, e é um banco de dados estruturado. Então, eu vou aproveitar para mostrar para vocês, afinal, o que um item, né, dentro do Wikidata se parece e o que isso tem a ver com o acervo, tá, das instituições. Então, aqui como exemplo, eu tenho o item da inundação da Várzea do Carmo, essa obra do Benedito Calixto, e vocês vejam aqui que a gente está dentro do projeto Wikidata, apesar da estrutura parecer um pouquinho com aquela da Wikipédia, né, que a gente viu anteriormente. E aqui a gente tem vários rótulos, né? Então dá para a gente inserir. Isso daqui é um pouco mais manual. A gente consegue inserir rótulos em diferentes idiomas para isso, mas sempre vai ter esse Q seguido por uma sequência numérica única que vai tratar da inundação da Várzea do Carmo. E aqui a gente tem uma série de declarações, então é como se fosse uma ficha mesmo. Tudo isso daqui é web semântico e multilingüe. Então, aqui eu consigo colocar vários tipos de declarações para contar mais sobre o que é inundação da Várzea do Carmo. Então, no caso aqui, é uma instância de pintura, aqui a gente consegue associar com a imagem do acervo do museu, que inclusive está integrado com outro projeto Wikimedia. Aqui a gente coloca, enfim, todas as informações possíveis, né? E essas informações são cedidas pelo museu. Então, o museu, no processo de carregamento, vai disponibilizar para a gente uma tabela de metadados e a gente faz o processo de wikidatificação desses metadados, ou seja, a gente converte para essa linguagem do Wikidata e a gente pode criar, inclusive, propriedades que sejam de interesse do museu dentro dessa estrutura aqui do Wikidata, né? Então, vocês vejam, tem tudo aqui certinho, o número de inventário, a dimensão da obra, até a situação de direitos autorais, tudo isso a gente consegue ir modelando, estruturando nesse banco de dados e sempre fazendo menção aqui à instituição que cedeu esses metadados também e a imagem, né? E aqui a gente tem também as ligações para identificadores, né? Então, ligações com bases de dados externas. Então, aqui eu destaco para vocês o uso frequente que a gente faz, inclusive, da base do Itaú Cultural, a gente criou um identificador para eles também, né? Então, é bastante importante a gente ter essas ligações. Então, aqui, se eu clico, pronto, já cai aqui na enciclopédia Itaú Cultural. Então, vai atestar justamente a relevância disso, né? É sempre bom a gente pensar nesse tipo de processo também. Então, essa é a carinha do Wikidata, e ele é fundamental nessas práticas que a gente tem de disponibilização desses acervos, né? Então, como eu mencionei agora mesmo, a gente faz um uso de identificadores externos, a gente tem uma forte curadoria colaborativa. Então, esses projetos das plataformas Wikimedia são gigantescos, existem milhares de voluntários ativos que vão observar esses itens que são estruturados dentro do Wikidata, que vão, inclusive, melhorar esses itens, seja dentro do próprio Wikidata ou de aplicativos de metadados, por exemplo, que a gente coloca, enfim, uma interface mais amigável para as pessoas irem colaborativamente alimentando essa base de dados e melhorando, porque a gente sabe que muitas vezes as próprias equipes dos museus não conseguem dar conta de preencher essa completude dos metadados das obras, né? Então, a gente consegue acionar essa base de voluntários para ajudar nessa curadoria colaborativa. Existe todo um ambiente que é propício para experimentação e para inovação, e a gente trabalha muito também com uma modelagem com estruturação intencional aqui dentro, né? Então, é uma plataforma que é flexível o suficiente para a gente criar projetos em cima disso.
Então, com o Museu Paulista, por exemplo, né, se vocês quiserem ler naquele texto que eu mencionei anteriormente, a gente criou um livro web semântico com base nesses dados que são estruturados aqui dentro, né? Então, a gente consegue criar ferramentas de narrativas estruturadas em cima do que está colocado aqui dentro. E isso tudo só dentro do próprio universo Wikimedia, né? Mas isso também pode ser utilizado por plataformas terceiras. E isso é fantástico. A gente está realmente colocando a obra no centro de todas essas conexões, né? E aí, por fim, para finalizar aqui, eu sei que o meu tempo já está estourando, né? Então, eu gostaria de destacar que a gente tem um senso de urgência muito grande no desenvolvimento desse tipo de trabalho, porque se a gente não fizer isso, quem mais vai fazer? A gente sabe que a gente enfrenta um desmonte mesmo das instituições culturais, muitas delas mal têm acesso à internet, né? Então, enfim, o pessoal do Tainacana chegou a fazer até uma pesquisa sobre maturidade tecnológica dentro dos museus do IBRAM, e, enfim, é uma situação bastante chocante que a gente enfrenta aqui no Brasil, e se a gente não faz essa disponibilização de uma forma estratégica, né, desses acervos, muito provavelmente essas coisas podem se perder. A gente sabe que aqui no Brasil o museu literalmente pega fogo, né? Então, se a gente não consegue ter isso disponibilizado de uma forma ampla, né? Enfim, então complica para a gente entender culturalmente a relevância desses próprios acervos, né? Então, uma vez que a gente coloca nessa rede de conhecimento livre, então as pessoas também vão se sensibilizando para a existência disso e para a importância de todos esses trabalhos que as instituições culturais fazem. Então, por isso a importância dessas parcerias das instituições culturais com as pessoas que atuam dentro das plataformas Wikimedia. Então, eu ressalto aqui também que esse é um ambiente que é, sim, bastante acessível para instituições de diferentes portes. Então, se o seu acervo tem uma pequena parte que é digitalizada, ou, enfim, se você só tem os metadados, isso já está valendo, já pode entrar ali dentro, não precisa ser um acervo gigantesco, como o do Arquivo Nacional, do Museu Paulista. A gente, inclusive, criou um tutorial para que as próprias instituições consigam fazer os seus GLANs usando essas plataformas Wikimedia. A gente do Wikimovimento Brasil está sempre à disposição também para orientar nesses processos, né? E, enfim, e o último ponto aqui, então, a gente trabalha bastante com o desenvolvimento de tecnologias livres e essas estratégias de difusão digital, porque existe muito espaço para isso dentro dessas plataformas, né? E a gente sabe que existem também mentes brilhantes dentro das instituições culturais que podem se aproveitar também desses novos espaços, que na verdade nem são tão novos assim, já estão aí pelo menos há 20 anos em atividade, de novo, trabalhando de uma forma colaborativa, aberta, gratuita, né? Então, fica o meu convite para que todo mundo efetivamente entre nesse ecossistema do conhecimento livre, e o Wikimovimento Brasil fica à disposição para ajudar vocês. Eu encerro aqui com o meu muito obrigada, deixando novamente aqui o meu contato para vocês, e sigo ansiosa para a nossa discussão aqui com essa mesa de peso. Érica, incrível. Você disse, né? Obrigada, Silvia. Já faz 20 anos que temos essa tecnologia e quanto potencial ainda que não se usou. Incrível, falamos mais depois. Agora segue a fala do Leno. Olá a todas, todos, todes, quem está aí na interlocução, terceiro dia do seminário, maravilhoso encontro. Agradeço ao FALE, ao convite da Paula, a nossa mediação de Silvia, e uma honra estar de volta com Tânia e Érica, essas parceiras queridas, na acepção real do termo parceria. A gente está já há alguns anos desenvolvendo trabalhos em paralelo e conjuntamente, em convergências, e a partir disso estamos aqui também para trazer a temática que foi levantada pela primeira mesa, também Dalton, Gisele, Paulo, muito interessante a montagem, né, desse nosso dia. Eu acho que realmente é uma plataforma de saída da discussão para passos mais práticos e para uma colaboração real entre instituições. Gosto muito quando o Dalton, por exemplo, traz a fala da importância do compartilhamento de ferramentas e de como isso é extremamente urgente frente à nossa configuração política e econômica atual no país. Érica já também comentou um pouco disso. Então, vou ser bastante ágil aqui, não vou nem me alongar um pouco na discussão, porque eu fui convidado para falar especificamente de um programa que é um tanto extenso, então, como é pouco tempo para a gente poder conversar depois, vou diretamente aqui compartilhar minha tela. Eu vou fazer uma navegação entre websites para justamente
dar a ver quais são as interfaces públicas desse nosso programa e onde encontrar os insumos, como encontrar as nossas videoaulas, como encontrar as nossas publicações, que são orientações técnicas, éticas, poéticas, que foram desenvolvidas por uma miríade de interlocutores. A gente teve quase 30 instituições no Brasil participando, fora vários parceiros internacionais, vou já explicar isso melhor, mas aí eu queria agradecer a todos em nome do Instituto Goethe, que é o responsável por esse projeto, que chama-se Abre-te Código, a Diretoria de Informação para a América do Sul, no nome de Anja Riedenberg, que trouxe esse projeto de uma articulação internacional de um programa do Ministério da Cultura alemão chamado Coding da Vinci. Eu vou abrir e visualizar melhor isso tudo com vocês agora, e através deles, né, e também ao Robin Malik, diretor do Instituto Goethe no Rio de Janeiro, também é um parceiro, né, do campo museológico, biblioteconômico e arquivístico, de maneira muito profícua. Então, a gente está com essa colaboração multilateral, contamos também com interlocuções na África e na Ásia, sediadas majoritariamente na África do Sul e na Indonésia, e também contamos com quase 30 programadores que participaram com a gente do Centro Cultural Moçambique e Alemanha. Então, quase 30 colegas que, via língua portuguesa, trabalharam conosco como programadores. Queria agradecer a todo mundo. É um monte de coisa, vou sair correndo, desculpem quem tiver interesse depois, vou estar à disposição, tanto eu quanto alguns outros queridos colegas que desenvolveram um projeto comigo. Eu agradeço Carolina Matos, produtora, Marina Watanabe, assessora de comunicação, e por aí vai, uma equipe muito grande. O Coding da Vinci, sobre o qual eu falei, é esse programa do Ministério da Cultura alemão, vinculado à Biblioteca Nacional Digital Alemã. Na verdade, ela é uma organização autônoma que colabora com essas instituições públicas no âmbito da expansão do acesso ao patrimônio cultural via transformação digital. E não somente a gente pensa acesso como dar entrada ou tornar possível a manipulação de objetos via digital, mas, sobretudo, o entendimento das redes como plataforma de trabalho conjunto e de transferência de conhecimento e de articulação entre entes e agentes para que possamos nos salvaguardar uns aos outros no sentido de colaborar para enfrentar os desafios desse processo que já é bastante complexo e que, para além disso, na nossa realidade, ainda tem déficits históricos, né? Como Gisele, por exemplo, bem comentou nas falas anteriores. Então, aqui vou fazer breves circulações no site, só para vocês entenderem que tem muito conteúdo. Nesse caso, está em alemão, inglês e francês apenas, mas vocês podem ver muitos vídeos sobre como funciona um hackathon, que é uma maratona de desenvolvimento tecnológico, geralmente com fins mais específicos, de gerar soluções para problemáticas através da tecnologia, mas, no nosso caso, para além disso, também o objetivo de articular o campo e fazer, sobretudo, a interlocução entre desenvolvedores de tecnologia e detentores de dados eventualmente abertos. E essa amálgama é exatamente um dos maiores hiatos que a gente enfrenta no nosso contexto, que é essas duas áreas que estão em plena coalizão e colisão estarem ainda muito afastadas e pouco comunicadas. São vários, né, hackathons que foram desenvolvidos na Alemanha. Um deles foi o Hackathon Sul, que foi em Munique. Para ele, a delegação brasileira foi convidada, então, com os parceiros da Fundação Bienal de São Paulo, querido Paulo Carreta e Ana Matos também, mando um grandíssimo abraço para eles. Daqui a pouco eu vou resgatar conteúdos que a gente fez junto. Tânia Rodrigues, né, da Enciclopédia do Itaú Cultural, e também Bruno Bucalon, foi em nome do Instituto Moreira Salles. Nós fomos representar o nosso país nesse encontro, junto com os parceiros dos outros países na África e na Ásia, e lá a gente entendeu o que estava sendo desenvolvido. Em suma, o projeto articula pacotes de dados, datasets, das instituições culturais. A gente recorta, né, no âmbito cultural, mas até, inclusive, no caso brasileiro, foi possível trabalhar com instituições científicas e tecnológicas, instituições de pesquisa em nível universitário, tipologias de acervos muito diversas, e exatamente essa transdisciplinaridade que mais fortalece, né, a ideia de um conhecimento complexo, livre e acessível gratuitamente, publicamente.
Aqui vocês podem ver que os pacotes de dados de cada instituição foram disponibilizados. A gente pode hoje fazer pesquisa pelo evento, ou seja, pela maratona de desenvolvimento, pelo tipo de objeto, pelo licenciamento dos arquivos, por temáticas, por instituição, inclusive pesquisas mais avançadas. E esse é o repositório internacional dos pacotes de dados que foram licenciados com licenças abertas para que os programadores, né, e desenvolvedores, designers, artistas, educadores, comunicólogos pudessem gerar projetos, protótipos de aplicativos, plataformas, né, dispositivos, que a gente pode pesquisar por tipo de projeto e por evento. E são muitas páginas e muitos grupos que desenvolveram projetos de maneira muito inovadora e distinta e diversa. Aqui a gente está no âmbito dos hackathons da Alemanha, e lá no finalzinho aqui da minha fala eu vou mostrar onde a gente pode encontrar os insumos que foram levantados e desenvolvidos conjuntamente pela plataforma Abrit Código no contexto brasileiro. O evento, a princípio, se debruçou mais pontualmente, seria um evento físico, e a gente desenvolveu tudo isso entre 2019 e 2020, então fomos, de certa maneira, lançados à ideia de um hackathon digital, e isso nos proporcionou ter pessoas do Brasil inteiro, de outros países, museus de diversas cidades, e, basicamente, a partir disso, fazer uma rede colaborativa de fato, não um evento de convergência. Eu queria deixar uma outra referência, que é a Biblioteca Nacional Digital Alemã, que é uma parceira do Coding da Vinci e também do Abrit Código. O diretor de inovação da instituição esteve com a gente na abertura do nosso projeto no Brasil, fez uma fala, tem 30 minutos de fala, todos esses vídeos, tudo isso que eu vou mostrar a partir de agora nos links do Git estão disponibilizados gratuitamente, com licenças abertas. Tudo pode ser feito download, tudo pode ser compartilhado. A ideia é justamente que a gente abra as reservas técnicas, que a gente abra e saia desses armários e dos cofres e possamos, através dos acervos, estabelecer processos de comunicação, informação e educação. Eu gostaria muito de também falar da Biblioteca Nacional Digital Alemã, porque ela tem o intuito de unificar esse conhecimento online produzido em língua alemã. É uma fonte de conhecimento muito interessante, porque eles também têm centros de pesquisa de diversas frentes de atuação dentro, né, desse grande campo das humanidades digitais, mas, sobretudo, porque aqui a gente vê uma perspectiva warburgiana, né, no sentido da complexidade dos sistemas de imagens e símbolos a partir dos bens culturais digitalizados, a possibilidade da gente construir, de fato, uma visualização mais panorâmica da complexidade do conjunto dos acervos. Então, isso tudo é, para mim, uma forma de entender essa temática que a gente está tratando no arquivo vivo e no file alive como uma maneira, de fato, de dar a ver, por foco, trazer à luz esses objetos culturais tão diversos, tão importantes. Então, vou entrar agora já no site, que é a nossa plataforma específica para o projeto do Sul Global. Como eu comentei, a gente teve 3 focos, né, 3 pontos, ancoragens. Uma foi a Indonésia, a outra foi a África Subsaariana, com um pé mais fincado na África do Sul, onde seria realizado o evento físico, e a nossa entrada aqui, eu queria agradecer o acervo do Arquivo Nacional, que através do Wikidata e com sua parceria desenvolvida junto com o Wikimovimento Brasil, já tinha disponibilizado uma grande variedade de objetos. Toda a programação do nosso trabalho foi feita com imagens do século 17 a 18, de viajantes naturalistas alemães, né, que levantaram coleções botânicas, paleontológicas e arqueológicas e antropológicas brasileiras. Então, sobre isso foi feito um trabalho de design para pensar as imagens tecnológicas, né, a tecnociência encontrando a cultura dos objetos, a cultura material, e a partir desse link, então, que a gente entra nesse fantástico mundo aqui da convergência desses acervos. Eu vou fazer um breve passeio aqui panorâmico para depois abrir abas específicas, mas aqui a gente tem nosso menu com todas as etapas do projeto. A aula inaugural, a nossa palestra inaugural, foi esse link que eu falei do diretor Stefan Bartolmei, a quem agradeço pessoalmente também,
E, além dele, começo a trazer aqui quem foram nossos grandes parceiros. E nessa live de abertura, nós tivemos a possibilidade de contar com essa galera aqui de peso. A Marília Bonas, diretora do Conselho Internacional de Museus no Brasil, esteve nessa mesa com a gente. Mariana Valente, do Creative Com, coordenadora no Brasil, uma fera da legislação. E também tivemos João Perchans, coordenador do Grupo de Usuários do Movimento Brasil, nessa aula inaugural. Em seguida, todos os parceiros que vocês veem abaixo, queria agradecer fortemente a Fundação Bienal, em nome da Dora, da Ana Matos, né, pessoal que nos acolheu e fez, Thiago Gil da pesquisa, Melanie Vargas do arquivo, tem muito conteúdo, daqui a pouquinho eu vou mostrar. Instituto Moreira Salles, agradeço muitíssimo Marcelo Araújo, Gabriel Moore e Sérgio Bush, tanta gente colaborou, tem mais de 5 textos, tem muito material aí para agradecer. Itaú Cultural, Marcos Cusiol, Tânia Rodrigues, Ana Paula Montini teve interlocução direta com a gente, muita gente boa que nos ajudou. E aqui embaixo vai começar nossos parceiros, a gente teve Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, Instituto de Comunicação, Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fiocruz, Internet Lab, Preta Lab, só para vocês verem. E todas essas instituições, não vou nem ter tempo de nominar agora, vou distribuindo, foram instituições museológicas, biblioteconômicas e arquivísticas, públicas e privadas brasileiras, que disponibilizaram parte dos seus acervos, seus conjuntos de dados, tiveram um árduo trabalho de preparo, de licenciamento, de sistematização, e andaram com a gente durante um semestre. A gente tinha reuniões semanais com todo mundo para preparar os pacotes de dados, que são, então, esses conjuntos de informações livres que foram disponibilizadas para que os programadores e os grupos de desenvolvedores tecnológicos pudessem propor soluções para essa questão da expansão do acesso aos acervos via digital. Temos uma parte específica que explica bem detalhadamente quais são os objetivos, o que são esses termos, e isso tudo pode ser também acessado via vídeo, que está fortemente... A programação tem todos os links, com todas as etapas. Quem quiser aprender a desenvolver um hackathon ou pensar em metodologias de trabalho, de construção de conhecimento coletivo a partir de desenvolvimento de tecnologia, está aqui um exemplo maravilhoso que a gente conseguiu levantar. E fortemente recomendo a aba Formação, que está aqui no nosso menu inicial. Se você voltar lá na parte inicial, vou voltar para esse menu para vocês poderem entender onde a gente acha as coisas. Formação está aqui. Se você entra aqui, você tem acesso a 3 ciclos com videoaulas inéditas que foram dadas por todos esses parceiros, sobretudo os parceiros estruturantes que eu citei nominalmente ao princípio. O primeiro ciclo é Legislações. Dentro desse ciclo, você tem 3 aulas, uma do Sérgio Branco, sobre domínio público, uma com a Mariana Valente e Juliana Monteiro, do Creative Commons Brasil, sobre direito patrimonial e direito autoral, e um com a Tânia Rodrigues e Marcos Cusiol, sobre a história da criação de 2 repositórios muito importantes, 2 interfaces públicas de bases de dados muito sólidas, que são trabalhos de 30 anos, que a Tânia vai falar melhor daqui a pouquinho. Isso tudo aqui voltado para o campo do jurídico, do licenciamento e da abertura dos dados. A ideia de informação livre, como tornar o seu dado um dado acessível, aberto para ser não só fruído, como também manipulado, desdobrado e replicado. No ciclo Sistemas e Processos, Ana Luísa Matos, Paulo Carreta, do Arquivo Histórico Wanda Svevo, da Fundação Bienal de São Paulo, fazem um super conteúdo com análise quantitativa e qualitativa de softwares open source, né, softwares de linguagem livre, que podem ser adotados como ferramentas para criação de interfaces públicas para conjuntos de dados. Melanie Vargas e Diana Dobransky e Thiago Gil, também da Fundação Bienal, fazem um desdobramento dessa fala, com passo a passo de como o arquivo histórico foi trazido das caixas de fichas catalográficas à plataforma online da Fundação. Diana e Thiago, inclusive, desdobram isso como coordenação de pesquisa, na publicação, e como a interface dos dados agora pode ser, eles explicam, abrem a plataforma, explicam como navegar, como ela foi construída, desafios, conquistas. A ideia era justamente que as instituições compartilhassem as suas trajetórias, as suas descobertas, os seus enfrentamentos. E uma
aula magna, eu diria, da Marília, que a gente falou sobre decolonização de acervos a partir do digital, como esse tipo de retratamento e reparação pode ser pensado a partir também dessa chave, como essa chave pode colaborar com o desenvolvimento de projetos nesse sentido, por aí vai. Então, a gente está dentro do ciclo Sistemas e Processos. E, para terminar o ciclo de formação, que são as videoaulas, Érica Azelini e Giovana Fantinelli, também uma saudação para a Giovana, estiveram com a gente, junto com o Instituto Moreira Salles e Bruno Bucalon, falando sobre Glam Week e um pouco do que a Érica acabou de trazer, e não somente, para além disso, né, ferramentas APIs, Wikidata, Wikicommons, várias coisas que eu acho que daqui a pouquinho a gente vai falar mais em conjunto. O Instituto Moreira Salles chegou com muita força no campo da digitalização, tratamento de imagens. Agradeço muito as coordenadoras Joana Americano e Roberta Zanata, do Núcleo de Catalogação e Indexação, que comentou com a gente. Eles fizeram conteúdos textuais junto com suas equipes, num passo a passo maravilhoso sobre como decidir que equipamentos adquirir para a digitalização, que processos são mais afeitos ou mais baratos a determinados tipos de conteúdo, a determinados tipos de materiais. Então, assim, esses dois vídeos, e a Roberta fala sobre a Brasiliana Fotográfica, como esse site foi feito entre 6 instituições para suas coleções fotográficas, como essa disponibilização é pública, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo com os tratamentos dos acervos de cada instituição. E, por fim, também um conteúdo de primeira, com Gabriel Mu, então, gestor de acervos, depois Milay Schiller, que hoje em dia representa os acervos do Instituto Moreira Salles, e Sérgio Bujo, coordenador da coleção de fotografia, que vão pensar mais estrategicamente sobre o planejamento institucional com relação à sustentabilidade econômica e técnica da construção desses repositórios, porque não é a gente só alcançar esse estágio, é como mantê-lo, como aprofundá-lo, como torná-lo sustentável no longo prazo e como, inclusive, a partir e através dele, né, desse tipo de investimento e pensamento sistêmico, a instituição pode alcançar e desdobrar seus públicos e suas métricas. Então, voltando lá para a parte inicial, está a informação, e agora eu vou para publicações, que não bastou esse povo todo dar aula para a gente, ainda tiveram fôlego para construir um catálogo de quase 500 páginas, com textos aprofundados, com mais um monte de parceiros, que eu não vou nem nomear, porque foi gente de muitas áreas, de várias universidades, de outras instituições. Eu vou aqui abrir rapidamente o catálogo, só para vocês verem, ele é visualizável em diferentes formas de interface, para tablets, para computadores, e aqui dentro, né, a transformação digital e patrimônio cultural, agradeço a Cecília Cavalcante pela revisão, a gente tem, inclusive com Gisele Beigman, trazendo seu texto Reinventar a Memória Precisa, que é abrir o simpósio Futuros Possíveis, museus, arte e arquivo digital, que foi um princípio para mim. Agradeço a Gisele e a Ana Magalhães aqui publicamente por terem trazido esse debate lá no começo de 2010, acho, e a partir dali a gente vem construindo uma discussão amplificada no campo. Então, temos aqui, isso tudo é conteúdo, muita coisa inédita, outras coisas foram trazidas de teses, de tutoriais, tem aqui um fantástico mundo para quem quiser descobrir um pouco mais das questões técnicas. Eles seguem o ciclo de formação, então está dividido em legislações, sistemas e processos e tecnologias. Isso tudo está gratuito no site do Abrit Código, vocês podem fazer download do EPUB ou de PDF, e por aí vai. E no final tem um texto também que é sobre o renascimento digital, um texto meu em parceria com duas queridas colegas da academia, que eu acho que também pode trazer algumas ideias interessantes. Então, voltando aqui para a gente seguir, e vou sair correndo aqui porque eu estou bem no finalzinho do meu tempo, mas eu acho que é simplesmente para mostrar que, além disso tudo, que está nesse portal, teve o próprio hackathon, foram 2 meses de desenvolvimento, 15 equipes foram formadas com programadores de áreas diferentes do país, de idades diferentes, de trabalhos diferentes. A gente premiou os 3 melhor colocados, que o nosso maravilhoso júri, que tem a Érica, por exemplo, participando, mas tem o Diego do ITS, Juliana do IFAM, Leonardo do Creative Commons, Roberto do Icon. Esse júri decidiu que esses 3 projetos tinham um melhor conjunto de qualidades, né? Alguns projetos tinham
avanços muito importantes em determinados campos, outros não, e esses desenvolvedores trabalharam com os pacotes de dados de todas essas instituições que criaram vídeos também explicitando, explicando passo a passo do que eles estavam licenciando, tornando aberto, como que a gente podia trabalhar. Algumas instituições como o Memorial da Resistência, Mano de Saudações, que desenvolveram plataformas a partir disso, muita coisa se desdobrou. Queria também agradecer fortemente ao Instituto de Estudos Brasileiros, em nome dele eu nomeio todos os outros, porque o Instituto teve um trabalho multidisciplinar entre arquivo, biblioteca e museologia, que resultou no dataset deles ter sido o dataset utilizado pelo grupo que foi o vencedor da maratona. Então, para ilustrar e finalizar, todos esses pacotes de dados estão disponibilizados. Você entra aqui em cada um dessas instituições, você pode ir para o dataset, para quais licenças elas estão disponibilizadas, e o GitHub, que é uma plataforma para compartilhamento de códigos. Todos esses pacotes estão abertos e eles fazem parte do repositório internacional do Coding Da Vinci a partir de agora. Está nesse perfil do Abitcode que tem o link no nosso site. Você pode, por exemplo, eu peguei o IEB e o USP como exemplo, está aqui, se eu fizesse o download, isso é uma planilha bastante robusta, com descrição de muitos objetos, terminologias, metadados, categorias, que eram as bases para o desenvolvimento dos protótipos. Esses são os protótipos que você clica em cada projeto, você tem acesso ao código, por exemplo, o Musealia é um deles, as licenças, o passo a passo da construção desse aplicativo, no caso, que é um exemplo muito específico, ficou em segundo lugar, um exemplo que trata de objetos tridimensionais desses acervos, construir uma plataforma entre acervos disponibilizados, e com a realidade aumentada, eles tornaram possível que um objeto de um acervo possa ser visualizado pelos fruidores via digital, para análise, para pesquisa, para compartilhamento. Então, vou deixá-los com esse exemplo, só para vocês entenderem como lá na base, a USP, como universidade pública, disponibiliza o seu acesso e o seu acervo, e, no final das contas, o acervo está dentro da casa das pessoas, a partir da colaboração entre diferentes inteligências. E, para finalizar, volto à nossa base original, só para deixá-los com a imagem do projeto. Acho que deu tempo de fazer a montanha-russa aqui da viagem no tempo, e a partir disso a gente pode seguir aqui no papo. Muito obrigado a todo mundo. Muito obrigada, Leno. Impressiona quantas pessoas trabalhando em colaboração e a diferença que se tem quando há infraestrutura para desenvolvimento desses repositórios e abre interlocuções com todas as falas dos demais participantes desse evento, como eu já havia anunciado. Bom, agora a Tânia Rodrigues. Boa tarde, eu queria agradecer o convite da Paula, da Rejane, que me convenceu a participar, a encontrar de novo o Leno, que é um grande parceiro, e a Érica, agradecer a Silvia e todo mundo que está participando aqui do evento. As falas têm sido muito instigantes e importantes, né, de um trabalho muito árduo de todo mundo, né. Aqui é uma coisa muito complexa fazer esse tipo de trabalho aqui onde vivemos. Eu gostaria de falar sobre patrimônio cultural digital, usando como exemplo a Enciclopédia do Itaú. Eu acredito que ela é o maior patrimônio cultural digital que nós temos, né? Originariamente, ela foi criada em 87, o Banco Itaú resolve criar uma instituição cultural na época, há 34 anos atrás, e o que se resolve é a constituição de um banco de dados informatizado para divulgação de processos artísticos e culturais pela tecnologia. Que por si só já era um ato pioneiro há 34 anos, e por uma instituição não cultural, mais pioneiro ainda, né? Essa possibilidade de você ter esse material, aonde você não trabalharia com acervos físicos, né? O Itaú Cultural tem o seu acervo próprio, o próprio banco tem acervos de obras de arte, mas a base de dados, originalmente, a função dela era trabalhar com informação, e divulgar essas informações de maneira
com uma curadoria, né? Você seleciona esse material e faz uma curadoria para divulgar esses dados para um maior número de pessoas. Há 34 anos atrás, 32 anos atrás, porque o banco de dados vai para o ar em 89, né? Fica disponível para o público em 89. Você tinha, por questões tecnológicas, nós chamávamos de ilhas de informação, né? Eram 2 computadores, aonde você tinha, de um lado, a imagem e do outro o texto, porque não era possível manter as 2 coisas no mesmo lugar. E foi desenvolvido utilizado um software da IBM que chamava STARS, e a utilização de computadores da própria Itautec em mainframe, que era a possibilidade que tinha, mas você espalhou essas ilhas de informação por alguns lugares. Então, tinha no MAC USP, tinha no MAN, chegou a ter no MASP, mas a construção desse material, desse patrimônio digital, ele foi feito de modo colaborativo entre essas instituições. Pesquisadores trabalharam conjuntamente para elaborar esse material, curadores trabalharam para elaborar essa seleção de dados que seriam publicados no primeiro momento, que eram os dados de pintura. E desde então, a base de dados ela foi crescendo, se ampliando, e em 2001, ela se transforma na Enciclopédia Itaú Cultural, na época só de artes visuais. Coincidentemente, na mesma época que é criada a Wikipédia, eu lembro de receber um documento de um dos conselheiros da instituição dizendo: olha, tem um projeto aqui que está aparecendo, que tem esse nome de Wikipédia, parece muito com a ideia que a gente tem do banco, que vai virar enciclopédia, o que a gente vai fazer e tal. Eu lembro dessa discussão. Então, dia 29 de abril agora fazemos 20 anos, a Wikipédia não sei se é no dia 29, a enciclopédia é no dia 29. E aí o que acontece? A tecnologia foi ficando obsoleta, ligando com a questão da palestra, da apresentação anterior. E a gente só conseguiu salvar o banco de dados e os dados todos que estavam lá dentro, porque a estrutura dele era muito coerente e muito sólida para que a gente transpusesse ele para um outro software. Então, a gente não perdeu os dados, a gente conseguiu substituir um pelo outro, né, um software por outro. E com a rapidez tecnológica dessa obsolescência, a gente está sempre acompanhando e sempre indo atrás dessa questão de como atualizar a informação e de como trabalhar com ela. Né, hoje, a gente trabalha com MySQL e HTML, né, e todos os nossos servidores estão em nuvem. Né, eles estão todos em nuvem, a gente utiliza não só para a enciclopédia, mas para as estruturas todas da instituição, mas a enciclopédia foi o primeiro exercício de ir de um conteúdo grande para a nuvem, né? O que não nos isentou de um certo pânico quando a nuvem deu problema uns tempos atrás, a gente ficou meio em pânico, assim, falou, e agora, o que fazemos? Né? Mas tudo resolvido. Né? O que derivou desse trabalho, né? A gente acabou, como a própria Érica mostrou, virando meio que referência para algumas coisas, né? Só para vocês terem uma ideia, nós temos 220 mil registros dentro da enciclopédia, sendo que desses 220 mil, 90 mil são nomes de artistas, né? E que foram mapeados ao longo desses 34 anos de pesquisa. Ele não é colaborativo no sentido da Wikipédia, né, que é aberto, mas ele é colaborativo em outra escala, né, porque tem um número grande de pesquisadores que já passaram pela enciclopédia e pelas bases de dados, produzindo material para a própria enciclopédia, né, não só textual, como na busca de informações para os eventos, né, o dataset que o Leno diz que foi passado para o Abrit Código foi uma base de dados de 19 mil itens de eventos que nós temos disponíveis lá dentro da enciclopédia, né? Então, essa difusão dessa informação, dessa multiplicidade de dados,
com curadoria, né, com possibilidade de recortes, é o que a gente mostra para as pessoas, né? E tem um outro desenho que tem a ver com uma fala do Dalton. Este mapinha que aparece aqui, ele ganhou um nome há muitos anos atrás, porque ele foi feito há muitos anos atrás, de constelação. E aí, quando o Dalton fala do Tainacan, da noção de constelação, está aqui a constelação, a enciclopédia, para quem trabalha com ela na equipe, e todas as pessoas que já desenvolveram ela de alguma maneira, é este universo aqui. É a visualização para a gente desses dados todos interligados. Então, aqui o que eu tenho, se vocês olharem, eu tenho cores, cada uma dessa cor identifica uma tipologia de informação de verbete, que são pessoas, instituições, obras, eventos, termos e conceitos. Os quadradinhos menores, que talvez fique muito pequenininho para vocês verem aqui, ele indica a área de expressão que esse item está relacionado, artes visuais, cinema, música e dança, e as interligações da onde eles surgiram, né? Porque a gente, esse patrimônio digital, essa informação digital, no fundo, desses objetos, ela só tem sentido quando interligada entre si, né? É quando você consegue fazer essas relações. E isso foi um exercício que a gente fez assim, a gente escolheu um nome, a gente começou ali no meio, se vocês olharem, pelo Hélio Sica, e daí a gente foi puxando coisas de lembrança, sim, que a gente sabe, que a equipe sabe que tem na enciclopédia, e foi puxando e foi trazendo as relações e deu nesse mapa, né, que é a representação do que a gente entende do que é esse conteúdo da enciclopédia, né? Hoje ela é referência para, ela é a porta de entrada para as pesquisas, ela não se pretende ser completa, complexa, saber tudo, não é isso, mas ela é uma porta de entrada, porque a gente indica lugares para as pessoas pesquisarem, né, com referências bibliográficas, com outros sites, a gente vai indicando as questões. Ela serve muito utilizada para materiais didáticos, que é uma outra vertente do banco de dados original, que era também produzir materiais didáticos e materiais não didáticos, educacionais para divulgação do conhecimento artístico e cultural brasileiro. Então, ela é muito usada para materiais didáticos, tanto é que agora a gente também tem uma área que são de cadernos do professor, produzidas por próprios professores com o conteúdo da enciclopédia, para que eles deem as aulas, né? Ultimamente, tem sido procurada também por outros pesquisadores para a questão muito específicas, pesquisadores do exterior que descobrem uma informação e querem saber se a gente tem mais coisas, se a gente consegue mais lugares para indicar. Então, ela acabou virando uma referência importante. E só para vocês terem noção, em 2020 nós tivemos 45 milhões de acessos únicos, né, que é um acesso considerável para esse tipo de informação. Quais são os nossos desafios, né, hoje? Como manter a base de dados atualizada e como compartilhar essas informações com mais lugares, né? Não faz nem um mês, nós fizemos um rastreamento de museus, só museus, pelo Brasil todo, perguntando sobre os materiais que eles tinham para atualização da base de eventos, né, das exposições, por exemplo, de artes. E a grande parte deles ainda, principalmente na região norte, nordeste, eles não têm quase nada cadastrado com a possibilidade de nos disponibilizar com agilidade, né? Então, cruzando com as informações anteriores, né, ainda há, mesmo com a disponibilidade de bases colaborativas e tudo, mas ainda há um grande buraco, né,
de catalogação dessas informações, para que elas virem uma outra informação que possa gerar mais conhecimento, né, para mais pessoas, uma divulgação maior desse material e possibilitar mais estudos e mais cruzamentos, né. Então, é fundamental que a gente tenha trabalho em colaboração, de instituições em colaboração, para que isso gere uma amplitude maior. E com isso, a gente também lá na instituição, agora no Itaú Cultural, a gente tem desenvolvido um outro projeto que já acontecia, mas agora ele vai ser uma plataforma, que é uma plataforma também de apoio para acervos de artistas, esses acervos que ficam com famílias. E a ideia é que a gente consiga ajudá-los não só a organizar o objeto físico, né, o espaço físico, mas também possibilitar a digitalização desse material e com uma plataforma onde eles possam pôr esse material digitalizado e essas informações para manter o quê? A garantia da existência disso por um tempo maior do que na mão das famílias, né? A gente sabe o custo que isso tem, de você manter um servidor, manter backup, manter atualização de software, todas essas coisas, né. Então é um projeto que a gente já vem desenvolvendo há um certo tempo, e para já trabalhar com essa possibilidade de oferecer essa plataforma para as famílias, para que elas possam preservar esse material digitalmente, e a condição é que isso se torne público, de consulta pública, porque é um princípio da instituição nossa de tornar essa documentação para mais pessoas, acessíveis para mais pessoas, para que isso gere mais produção de conhecimento, né. Nós vamos abrir agora para as perguntas que já estão pipocando. Muito bom, Tânia. Agradeço, então, a Rejane por tê-la convencido a vir. E não por acaso vocês estão aqui. A organização deste evento merece mérito pela qualidade dos participantes e pela formação em sessões que fazem muito sentido. Então, agradeço as excelentes apresentações. Inicialmente, tinha proposto, como uma espécie de aquecimento, 2 questões gerais para todos, e acredito que cada um trará respostas sobre um ponto de vista de suas experiências. E a primeira, bom, eu vou fazer então uma introduçãozinha à questão. Como alguns assistiram à discussão da sessão anterior, e acredito que todos os participantes aqui estiveram lá, pois comentam algumas das falas, né? E lá alguns participantes trouxeram a questão sobre preservação da documentação de uma obra que é diferente da preservação da obra em si. E estou falando aqui especificamente uma obra nascida em plataforma digital. E como resolver esse problema, né? A Érica disse que no Wikimedia existe ambiente propício para experimentação e inovação. O Leno falou sobre a possibilidade de objetos tridimensionais nestes acervos em RA, e isso resolve a questão. Então, só como nota sobre uma obra, como já Rancière nos alertava, temos que pensar também de uma partilha do sensível, que não está apenas no campo do que pode ser dito, escrito e amplio, filmado e registrado. Há que se ter essa dimensão afetiva, um conhecimento adquirido pela própria experiência nessa transmissão de saberes. Então, ainda citando Rancière, trata-se de uma visão política, pois recorta um determinado espaço, um determinado tempo, escolhe objetos que ocupam um determinado espaço, que confere esse tempo a uma forma de experiência também. O que também qualifica uma forma específica de visibilidade e de regimes de significação. Podemos perceber que todas as instituições aqui participantes desse evento, e em especial dessa sessão, se colocam numa tentativa até de integração, e que em outras sessões já se posicionaram como sendo de 2 formas, ou uma centralização dos sistemas,
ou uma descentralização, mas integrando bancos de dados? Então, vamos à pergunta. Como se integrar bancos de dados entre diferentes instituições e qual seria a melhor maneira de adequar toda essa complexidade de uma obra nessa integração? A segunda pergunta que eu lanço, como solucionar algumas questões como recursos de redundância de dados automatizados, visto que são sistemas diferentes, alta disponibilidade, recuperação, segurança e atualização de dados, alguns já iniciaram essa questão, padronização de termos, protocolos de taxonomia, relacionamento entre conteúdos semânticos. Percebo que alguns já começaram a falar sobre estas questões, então abro para que se manifestem exclusivamente sobre esses assuntos, para aqueles que quiserem retomá-los. Vocês podem escolher as duas questões ou apenas uma delas, como já proposto, e depois, numa rodada por ordem alfabética, e depois vocês devem estar recebendo perguntas que estão vindo pelos chats. Então, depois faremos uma próxima rodada, primeiro, a partir de perguntas que vocês se auto-questionam entre vocês e, se der tempo, perguntas que estão sendo lançadas no chat. Podem começar, então, a princípio, Érica. Olha, não são perguntas fáceis de serem respondidas, ainda mais nesse tempo bastante limitado que a gente tem para a nossa conversa de hoje, né? Então, já veio aqui com tudo, né, Silvia? Então, falando sobre como integrar os bancos de dados entre diferentes instituições. Então, eu mostrei para vocês aqui de uma forma bastante prática como que a gente tem feito essa transferência, né, dos bancos de dados das instituições que são parceiras para esse outro banco de dados, que é o Wikidata, muito potente, a partir do qual a gente consegue desenvolver uma série de ferramentas, enfim, formas de visualização também, né? Acho que nisso também abre muita margem para uma experienciação do que é esse acervo, né? Enfim, também traz uma camada de preservação digital desses acervos. Então, eu retomo aqui também o que eu mencionei no final, desse senso de urgência que a gente tem para a disponibilização dos metadados das imagens. Compartilho com vocês que existem outros afiliados ao redor do mundo da Fundação Wikimedia, e é curioso notar que as instituições costumam ir até os afiliados justamente com essa noção de, ok, como que nós avançamos com a nossa difusão digital com as plataformas aqui que são, enfim, colocadas por vocês, né, da qual vocês têm toda essa base de voluntários, atuantes, etc. E aqui no Brasil, e assim como em outros países com menos recursos, o movimento é o contrário. Então, a gente, com essa sensibilidade, vai até as instituições com essa proposta, né? Então, até por conta disso, a gente encontra abertura com várias instituições. Eu destaco o caso do Museu Paulista, que é onde a gente teve bastante margem para a inovação aberta nesse sentido também. E agora a gente tem trabalhado com essa questão da integração de bancos de dados entre as instituições, né? Então, a gente, no momento, está desenvolvendo uma tecnologia de round-tripping, né? Uma tecnologia de retroalimentação da base de dados do Museu Paulista, com o Wikidata e com o pessoal do Tainacan também. Então, eu não vou entrar muito em detalhes aqui técnicos com vocês, até porque eu não estou na frente desse projeto, mas é algo que vale a pena mencionar para vocês, que é possível de ser feito, que está sendo realizado aqui, com essa tecnologia também pioneira e bastante nacional, e também integrada com essa outra tecnologia do Wikidata, que tem vários olhos de voluntários em cima dela o tempo todo. Então, a gente tem esse contato bastante forte com essa comunidade de voluntários e com essa comunidade de pessoas que trabalham com as instituições GLAM e que estão fazendo esses processos GLAM Week, né, em suas instituições. Então, eu cito aqui o caso também do Metropolitan, né? Então, a gente tem uma troca muito boa com o pessoal de lá também, e no sentido de entender quais são essas tecnologias possíveis com o próprio Wikidata, né? E, enfim, questão de inteligência artificial também, que eles têm trabalhado por lá, né? Coisas que a gente pode se inspirar e adaptar para o nosso cenário aqui também, né? Então, não é uma pergunta fácil de ser respondida, né? Mas, enfim, eu vejo que existe muita possibilidade, sim, de integração desses bancos de dados a partir desse trabalho que a gente tem feito, pelo menos, até pelo princípio norteador da coisa toda, né?
de ser uma plataforma que é aberta, que ela é gratuita, que vai operar com essas licenças livres também, né? Então facilita bastante a entrada das instituições e existe esse caráter colaborativo que é fundamental, né? Então eu não digo colaborativo só entre a gente, dos afiliados do Wikimedia ou dos voluntários que fazem parte também de toda essa rede, né? Mas também entre as instituições que vão fazendo os seus próprios processos, né? Então, são acervos muito particulares, um é diferente do outro. Música Brasilis, por exemplo, que a gente tem trabalhado ultimamente, é um acervo de partituras belíssimo, e isso é novidade nesse escopo, né, de, enfim, carregamentos que a gente faz dentro das plataformas Wikimedia. A gente tem acervo documental, a gente tem imagens de objetos também, e são artefatos diferentes, mas que no fim das contas estão nesse ambiente digital e que podem usar esses recursos das plataformas Wikimedia e serem integrados com outros bancos de dados, com outras iniciativas, né, principalmente em termos de difusão digital, e aqui falando bastante também sobre Abre de Código, né, e como que isso ficou claro para as instituições parceiras que participaram, né, de entender que está todo mundo no mesmo barco, buscando um entendimento do que é essa transformação digital que vem para todo mundo uma hora ou outra, né? Seja, enfim, de uma forma mais proativa da instituição de já entender esse cenário, ou quando a instituição se vê num cenário de pandemia, no qual não pode mais ter uma visitação presencial ali, e precisa olhar para esse ambiente de internet também, né? E ver o que é possível de ser feito nesse ambiente a baixo custo, inclusive, porque isso é muito importante dentro do que a gente tem aqui na nossa realidade brasileira, né, de desmonte da nossa cultura, da nossa educação. Então, eu vou parar um pouco por aqui, senão eu monopolizo essa discussão também, vou abrir aqui para os colegas, e com muita curiosidade para ouvir a perspectiva dos outros também. E se eu não tiver respondido em muita completude, vocês, por favor, me digam aqui. Perfeito, já vou pegar a palavra então. Bom, além das questões que estão chegando já mais direcionadas, eu acho que essa colocação mais abrangente é muito útil para a gente retomar, inclusive, uma discussão do fórum anterior, que foi levantada até mais pontualmente pelo Dalton, mas desdobrada pela Gisele, no sentido de que a gente tem que pensar sociologicamente a tecnologia, né? A gente não pode pensar que essas ferramentas, instrumentos e técnicas são, per se, né, são soluções. Pelo contrário, né, tendo a obsolescência programada, temos toda a questão da conservação, que foi muito, né, amplamente discutida nos 2 dias anteriores, e as questões da economia política, da comunicação e da tecnologia e da política econômica, que incide no nosso contexto sobre a capacidade de desenvolvimento real de aparatos tecnológicos. A gente, antes de mais nada, esse era o objetivo base, né, para menos que o termo Abre de Código foi que surgiu das nossas conversas originais, para como a gente ia traduzir Coding da Vinci, né, como que a gente ia dar maior localidade e permeabilidade para o projeto. Então, com isso, o que eu quero dizer? Que antes da gente chegar às ferramentas, e que já é uma questão que, como a Érica bem colocou, a gente tem uma série de ferramentas de código aberto, de licenciamento livre, de informações públicas, que estão sendo desenvolvidas por universidades, por museus, por centros de pesquisa, e é exatamente a capacidade de entendimento, de manipulação e desdobramento que essas ferramentas trazem que possibilita o que para mim é mais importante, que é um entendimento dos acervos como patrimônio cultural público, que precisa ser compreendido para que a gente possa resgatar uma ideia de história, memória e patrimônio como algo nosso, algo que nos constitui, nos constrói, que combate o esquecimento, a injustiça, a mentira e tudo isso que tem se alastrado na contemporaneidade de maneira avassaladora. Então, essa forma de pensar múltiplas inteligências, transferências de conhecimento, códigos abertos, software livres, comunicação pública, isso, para mim, é a base dessa discussão. Então, quando a gente colocar instituições que não têm financiamento para esse tipo de abordagem, ou centros, grupos, comunidades que estão com dificuldade de fazer a transformação digital, a ideia é justamente que a gente possa colaborar entre agentes para que
instituições que têm condições técnicas possam orientar instituições que estão nesse processo, grupos de pesquisa que estão desenvolvendo soluções possam transferir essas ferramentas para comunidades, e a gente tem visto isso se intensificar de uma maneira incrível. Hoje em dia, movimentos sociais, movimentos, né, de enfrentamento nas questões de raça, de gênero, de classe, estão também imbuídos dessas ferramentas, estão se colocando nas redes, não como um espaço de propaganda das suas atividades somente, o que é muito importante, compartilhamento de conteúdos, criação de interfaces, mas também como forma de sistematização da própria história, de constituição de uma memória pública e da identificação de que esses entes constituem patrimônio. Então, acho que a gente tem que voltar passos atrás importantes que são relacionados com os inventários das coleções, a disponibilização pública e acessível das estruturas dos dados. O que a gente está colocando, né, a público são as bases de dados, e muitos desses vídeos e textos que estão no Abrir de Código foram especificamente curados, né, selecionados, articulados, para que o entendimento do passo a passo desse processo seja acessível, que uma pessoa de um museu em qualquer, ou de uma biblioteca, ou de um arquivo, ou de uma galeria, ou de uma instituição política, né, social, educacional, possam, como, por exemplo, o Instituto de Estudos Brasileiros da USP definiu que gostaria que os acervos de cordéis fossem utilizados, porque eles querem fazer uma associação desse tipo de metodologia de escrita e imagem com os slams, as competições de poesia falada, e então a gente focou nesses objetos, no aprofundamento, no adensamento desse conjunto de dados, para que essas informações fossem capazes de fundamentar projetos pedagógicos, didáticos para professores, sobretudo de rede pública, poderem desenvolver a mediação dos conteúdos históricos literários na criação de atividades no presente. Então, a tecnologia, nesse sentido, de fato, funciona como um meio. E é por isso que, desde a minha abordagem de tecnologia de comunicação estética à luz de uma teoria comunicacional, a gente sempre está, então, pensando no museu como dispositivo social, uma mídia, e as exposições, as publicações, as programações como mediações. O importante para mim, nesse sentido, é que o API, o Wikicommons, o Wikidata, as categorias, os vocabulários, as plataformas como que a Tânia acabou de citar, o Itaú Cultural também está desenvolvendo a transversalidade da memória, uma outra plataforma interessante para práticas diferentes de memória. Enfim, tudo isso são ferramentas, mas aquela velha história, se a gente não souber como utilizá-las, para que utilizá-las, qual é o nosso objetivo a utilizá-las, a gente vai estar inventando a nova roupa do imperador, né? E acho que isso já não faz mais nenhum sentido nessa altura do campeonato. Então, vou também passar a palavra que a Tânia tem muito a dizer sobre isso. Uma das perguntas originárias, né, que a Silvia passou para a gente tem a cara do trabalho, 30 anos de enciclopédia, como ela falou, o dataset que veio para o Abrir de Código, quando a gente abriu, levamos um susto. Era um negócio tamanho do mundo, e aquilo tudo de informação pública, livre. Está tudo lá. Quem quiser fazer pesquisa, quem quiser desenvolver projetos pedagógicos para dar aula, quem quiser utilizar isso como imagens para fazer uma ampliação para a sua sala, está tudo lá. E acho que é isso que importa, na verdade. A minha fala é um pouco um complemento, uma continuação da fala da Érica e do Leno, né? Eu acho que a tecnologia é um meio, ela não é um fim em si mesmo, né? Como o Leno disse. Acho que existem questões anteriores a essa mesmo, né? De que você... quem seleciona, por que seleciona, o que fica, como fica. E aí eu vou exemplificar uma questão da própria enciclopédia, né? No início, a gente trabalhava com a literatura existente da crítica de arte, e com o tempo você vai olhando os buracos da crítica de arte, né? Você fala, nossa, mas olha, não, por que de novo esse livro, né? E a gente começou um trabalho de reolhar o conteúdo da enciclopédia com esses olhares diversos que surgiram ao longo dessas discussões, né,
da vida, né? A gente então começa a prestar atenção no que não tem, né? Você fala, nossa, mas não tem tal coisa, não tem tal coisa. Mas essa discussão não tem a ver com a tecnologia, onde estão os dados na enciclopédia. Tem a ver com uma visão de mundo, de como você encara esse material que vai ser, que é um patrimônio que precisa ser divulgado de alguma forma. Esse tipo de trabalho só é viável a ser feito colaborativamente, não tem como você fazer sozinho. Sozinho, que eu digo, uma instituição pequena, né? Você precisa conversar com outras pessoas, você precisa entender como elas solucionaram alguns problemas, outras questões. A gente mesmo, o Leno comprova, né, na nossa experiência da Alemanha, a gente se ficou olhando um para a cara do outro, assim, falou, é sério que eles estão falando isso para a gente? Porque eles estão num outro nível, eles estão num outro patamar. E a gente ficou olhando, falando, não, mas não rola, não tem condição. Por isso, a própria escolha do árbitro de código ter sido num outro olhar, numa outra vertente, numa outra discussão, porque aí a gente também conversou com o pessoal que estava conosco da Indonésia e da África do Sul, né, e chegamos à mesma conclusão que o Sul precisa de uma discussão. A gente não pode, as soluções do Norte são importantes, interessantes? São, mas o Sul precisa de uma discussão com os olhares que nós temos sobre as questões, né? Então, eu corroboro bastante Érica e Leno, e as soluções técnicas que, né, o nosso famoso, assim, vamos dar um jeitinho ali, né? Não tem tal coisa, a gente tenta construir de outra maneira, então vai fazer tal coisa e vai procurar outro lugar. Lá no YouTube tem um chat cheio de perguntas e estão sendo passadas para vocês pelos organizadores. Então, de alguma maneira, essa próxima rodada, que eu sugiro que venha também no mesmo esquema de ordem alfabética, só para organizar melhor, teremos duas propostas. Uma, vocês têm a liberdade de, inclusive, já que são um time tão antenado, tão sintonizado, entre vocês também fazerem perguntas, e vocês, diante das perguntas do público, também podem, de alguma maneira, respondê-las. Então, vamos fazer mais uma rodada dessa forma, ok? Eu vou pedir licença para a Érica, justamente porque eu acho que eu queria fazer uma pergunta para a Érica e uma para a Tânia. Então, eu acabo pedindo licença para a Silvia, que aí eu vou utilizar, inclusive, as perguntas base para fazer um resgate, porque muita gente tem essas dúvidas, eu tinha essas dúvidas e continuo ainda aprendendo muito com as duas fontes de conhecimento, que são abordagens diferentes das problemáticas técnicas, e estou vendo no chat também muitas dúvidas mais pragmáticas. Então, acho que daqui a pouco a gente desdobra de volta para um olhar mais macro, mas queria aproveitar a questão dos APIs e do Wikidata, Érica. Será que você consegue falar rapidamente para a gente um pouco sobre essa questão de como integrar bancos de dados, essas ferramentas mais práticas, que podem ser uma forma inicial de alguém que está interessado no tema acessar a discussão e começar a entender o que poderia ser feito com o seu acervo, com o seu conjunto, né, com o seu pacote. E aí aproveito e já vou então falar que eu ia pedir para a Tânia a outra parte da história, que é justamente para quem já tem os dados, para quem tem acervos grandes, para quem tem acervos em formatos diferentes, para quem tem 3 tipos de programa na sua instituição, para a biblioteca que tem um formato diferente do arquivo. Se você pudesse nos trazer, Tânia, uma imagem assim, de algumas formas de abarcar essas dificuldades no âmbito dos termos, dos protocolos, das taxonomias, que eu sei que é tão importante, que você tem lidado com isso ao longo desses 30 anos. Então, só sinalizar essas duas formas de agarrar mais pragmaticamente o debate, que tenho certeza que a Érica e a Tânia podem colaborar, pelo menos suscitando algum direcionamento, falando, olha, existem essas formas, essas são algumas ferramentas, nós estamos trabalhando hoje de determinada maneira. Então, vou me meter já aqui, já dividir aqui minhas dúvidas também. Essa parte é a que mais me interessa aprender na parte técnica. Olha, Leno, não existe uma forma única de se fazer isso, né? Então, acho que isso é algo que deve ser, enfim, colocado aqui logo de cara, né? Não existe uma forma única para a gente fazer esse tipo de integração.
a criatividade acaba sendo o limite. A gente tem uma API da MediaWiki que pode ser utilizada também. O que a gente acaba focando é no próprio Wikidata para o desenvolvimento de ferramentas, né, e de integração, inclusive, com os próprios projetos Wikimedia. Fizeram até uma pergunta muito interessante ali atrás para mim, deixa eu recuperar aqui, que vai completamente nesse sentido do que eu estou dizendo. Só um segundinho que eu vou ver aqui. O pessoal está comentando bastante aqui. Aqui, me perguntaram como criar curadorias em um repositório de informação livre, interconectado e colaborativo, né? E acho que o sentido dessa curadoria tem muito a ver com os próprios potenciais que já estão dentro do que é o Wikidata, né? De como que o Wikidata funciona. Então, se vocês quiserem, eu compartilho aqui a minha tela com vocês, só um instante para responder aqui essa questão com um exemplo bastante prático, né? Então, esse é um outro projeto que a gente tem aqui, que faz parte das plataformas Wikimedia, se chama Wikilivros. Ele, enfim, é uma plataforma na qual você pode criar livros aqui dentro, né? Então, é diferente da Wikipédia, que tem aquele formato enciclopédico, né? Então, aqui existe um pouco mais de criatividade embutida, e a gente foi um pouco além, né? Então, a gente não quis só escrever um livro sobre o acervo do Museu Paulista, a gente, na verdade, criou um livro web semântico a partir da coleção do Guilherme Gensler, que já havia sido disponibilizada no Wikimedia Commons e no Wikidata, né? Então, esse é o livro, que são as fotografias de Guilherme Gensler no acervo do Museu Paulista, e conforme você vai navegando por ele, você vê, então, itens do acervo do museu. E aqui, por exemplo, a gente tem essa fotografia, né, do Guilherme Gensler, que é de coqueiros. Essa legenda aqui, ela não foi escrita por um ser humano, na verdade, ela integrou uma tecnologia de narrativa estruturada. Então, essa é uma frase que é composta por informações que estão dentro do Wikidata sobre esse item dessa imagem, tá? Aqui a gente tem toda a ficha da imagem também. Aqui a gente tem uma lista, né, de outras imagens que tem algum elemento em comum com essa que a pessoa está assistindo aqui em cima. E aqui a parte que eu queria mostrar para vocês é um convite para a participação da curadoria dessa imagem, né? Então, quando a gente fala de desenvolvimento de ferramentas, um exemplo bastante claro é isso, né? Então, existe o próprio livro web semântico que a gente quis criar, mas embutido nisso, a gente ainda associou com outras tecnologias que o pessoal da comunidade, enfim, quis criar, tudo com base no Wikidata, e, enfim, não é um código difícil, né? Enfim, é bastante simples. O próprio código aqui do livro é feito em programação Lua, uma linguagem que eu que não sei programar, consegui fazer esse treco todo funcionar, né? Então, por isso que eu digo que é bastante fácil, que é bastante acessível, etc. Então, vamos lá. O que é o participe da curadoria dessa imagem? O que isso quer dizer, né? Então, aqui existe um convite para você adicionar a quantidade de descritores dentro dessa imagem aqui dos coqueiros, né? Então, se a minha internet colaborar, isso aqui vai ser rapidinho e vai abrir aqui, então, um aplicativo de metadados que a gente desenvolveu junto com o Museu do Ipiranga, né? Então, aqui a gente tem alguns elementos, né, sobre essa fotografia, a gente tem essa ferramenta de zoom, e aqui tem, então, esse convite para a gente colocar quantos itens existem aqui nessa imagem. Então, a pessoa vai observar, vai contar o número de coqueiros, né, o número de rios que passam aqui, o número de pessoas, né, no caso aqui tem 2 pessoas, né, então eu insiro aqui o número 2 e, enfim, isso já vai ser colocado dentro do Wikidata uma vez que eu fizer o login e etc. Isso vai entrar já aqui dentro do item do Wikidata, né? Então, a pessoa não precisa acessar essa interface do próprio Wikidata para estar editando e para estar colaborando com ela, né? Então, por isso que é uma curadoria colaborativa que é bastante potente, né? Então, existem várias interfaces diferentes que a gente consegue construir e de uma forma bastante fácil a partir do próprio Wikidata, a partir dessas linguagens que são compatíveis, então, com os projetos Wikimedia. Então, programação em Lua, né? Esse tipo de coisa, fazendo uso também da API, da MediaWiki, né? Dá para você criar coisas ainda mais complexas do que isso, né? Mas, enfim, e aí, a partir do momento que eu coloco aquele número 2, né, para o elemento de pessoas aqui, vai me aparecer dentro dessa ficha, tá? E aparece, assim, em questão de instantes mesmo, né? E, enfim, são vários olhos aqui dentro de uma comunidade bastante interessada e ativa nisso,
Tá? Então, esse é só um exemplo bastante, enfim, prático do que a gente tem feito nesse sentido. Helena, me ajuda aqui se não tiver respondido a sua pergunta, né? Mas é mais ou menos por aí que a coisa toca, né? Então, a criatividade é o limite, o interesse é o limite também, né? E é muito da questão de um fuçaí, né? Então, como que a gente faz para realmente... Enfim, não existe um manual, né? É muito de você ser diligente, de você ir atrás, enfim, dessas ferramentas, de se conectar com essa comunidade, que é uma comunidade da qual fazem parte pessoas que são aficionadas por assunto, são pessoas que são, por exemplo, aposentadas, né, que têm um tempo livre, que gostam de dedicar para esse tipo de projeto, são pessoas que são efetivamente funcionários de instituições GLAM, mas que atuam nessas plataformas por hobby, né? Então, são vários perfis diferentes de pessoas que estão ali dentro e que vão, enfim, atuar em conjunto no desenvolvimento dessas plataformas, e é o que a gente tem tentado fazer no Equimovimento Brasil, com mais expressividade no caso do Museu Paulista. Justamente ia também, em seguida, responder uma pergunta que eu acho que a Tânia estava se direcionando para lá, então já vou um pouco chegando ali, que me perguntaram um tanto sobre isso. O que fazer para que um acervo que já existe possa passar a ser pensado informacionalmente, né? Como começar? E justamente o que eu ia comentar depois em relação a essa pergunta mais pontual é que o trabalho de linguagem é um trabalho essencial, que é restabelecer categorias, redeterminar a sua forma semântica. A Érica fala muito de web semântica, eu sei que no começo esse termo ele assusta um pouco, mas justamente esse é o pulo do gato, esse é o elo perdido, é como transformar o objeto. Isso foi muito falado em outras mesas, né, sobre a documentação dos processos artísticos, sobre a estruturação de uma memória em torno, esférica, né, com nuvens de tags, né, com capacidade de acúmulos e atravessamento de informação. Quanto mais informação, melhor. Assim, isso que a gente também aprendeu muito na Maratona de Desenvolvimento, que quanto mais denso a sua capacidade informacional, isso vai ser mais praticável de transformar esse objeto. Quando a gente fala de realidade aumentada, parece que a gente está trabalhando só com a imagem daquele objeto, que o importante é visualizar o objeto. Não, o mais importante é que a visualização ela está calcada, alicerçada numa estrutura de conhecimento que vai servir para que pesquisadores, para que estudantes, para que professores possam articular esse conteúdo. Então, isso tudo, por isso que eu puxei a Tânia para falar disso, porque eu sei que esse trabalho é um trabalho hercúleo e que muitas instituições têm que voltar muitos passos até encontrar, né, essas raízes dessa questão. E a enciclopédia é um trabalho literalmente disso, né, da sistematização desse conhecimento. E a ideia de constelação é muito rica nesse sentido. Por isso também eu falei que a Tânia ia chegar lá, vou devolver a palavra para ela para a gente tentar retomar, mas justamente a ideia de constelação, para mim, é uma imagem muito importante para ser entendida pelos detentores dos dados, que não é escolher o que, ou determinar o que é mais valioso, ou priorizar determinada informação. É a forma de articulação desse desenho que importa. É a capacidade da complexidade, de dar profundidade a esse conjunto. Tânia, vamos ver se já voltou? Enquanto a gente aguarda a Tânia tentar esse outro dispositivo, eu queria, então, nós estamos chegando próximo de se encerrar, claro, então eu queria chamar, cada participante pode ainda se colocar como um fechamento, ou se despedir aqui ainda, seguindo aquele mesmo princípio. Então, retomo para a Érica, depois Tânia, vai ter um tempo maior, inclusive, para terminar a sua fala, e depois o Leno também, tá? Bom, acho que a gente fez um mergulho bastante grande aqui em só algumas das possibilidades que existem no que a gente chama aqui de uma convergência digital, que está muito ligada aos acervos, né? Está muito ligada a essas potencialidades de outras plataformas também, outras atividades de difusão, né? Então, toda essa parceria que a gente fez com o Abre de Código também, eu acho que ressalta bastante essa necessidade das instituições
conversarem entre si para ver o que é possível de ser feito dentro da difusão digital dos seus acervos, ainda mais nesse cenário que a gente vive hoje. E as plataformas Wikimedia estão aqui, firmes e fortes, há pelo menos 20 anos, e espero que, enfim, pelo menos 20 anos mais para frente, né? Senão, enfim, o infinito aí da internet, para justamente servir essas instituições, inclusive, enfim, nos seus objetivos finais, né, enfim, de tornar cada vez mais públicos os seus acervos, né, e de entender que esse caráter criativo, que é um potencial que existe em cima, né, dessa disponibilização das imagens e metadados, é algo positivo e que tem tudo a ver com o que tem acontecido dentro dessa lógica da própria internet, né, então a gente sabe que a internet é uma evolução constante, né, nada é permanente ali dentro, né? Então, a partir do momento que a gente tem essas plataformas que são robustas, no sentido até de estruturação de metadados, a gente consegue ter um norte para esse tipo de difusão também, né? Então, o pessoal estava falando muito sobre memória, né? Enfim, essa impermanência também dos arquivos, e eu acho que essas plataformas Wikimedia que a gente tem trabalhado trazem algumas respostas para isso, ou pelo menos alguns questionamentos, né? A gente também sempre tenta pensar a descolonização do conhecimento, né? E como que isso está associado também com essas plataformas que têm por objetivo disponibilizar a soma de todo o conhecimento humano de forma livre e gratuita. Então, é o tempo todo também a gente no Movimento Brasil se perguntando quem está fazendo esse conhecimento, de onde que ele está vindo. E eu acho que a internet tem esse espaço para a gente ter essa discussão, e é fundamental que as instituições acabem participando disso também. E o Wikidata é uma parte disso, é uma parte que a gente quer realmente difundir para as instituições. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre várias coisas que a gente consegue fazer só com o Wikidata, né? Mas, enfim, não vou monopolizar aqui o espaço, mas destaco aqui de novo a importância de a gente conhecer essa base de dados, porque realmente tem muito potencial positivo para as instituições e, enfim, em associação com essa comunidade voluntária, né? Então, algumas pessoas podem até, enfim, ter algum certo receio de colocar os seus acervos ali dentro, mas, na verdade, existe muito critério, existe toda uma modelagem dessas estruturas ali, né? Então, o Leno comentou sobre esse teor da web semântica que está ali dentro também. O aspecto multilingüe é fundamental para a difusão também dos acervos e conexão não só com o local, mas com o global, né? Pensando, então, em todas essas dimensões que a gente vai atuando. E, enfim, a gente tenta, então, trazer esse debate que, claro, vai ter um aspecto bastante técnico, mas ele também é bastante político, ele também é bastante direcionado, enfim, a essa difusão da cultura como um todo, né? E de novo, repito, a gente trabalha com bastante urgência para isso, né? Então, enfim, acho que não tem como a gente estabelecer um prazo futuro, né, para a gente começar a pensar em transformação digital ou disponibilização dos acervos em uma rede de conhecimento como essa, né? Para mim, pelo menos, eu vejo tudo isso com muita urgência e pelo menos a gente já consegue fomentar uma comunidade bastante interessada em dar andamento com isso, em discutir as próprias estruturas do conhecimento, né? Então, vou passar a bola aqui para o Leno, né? Vamos ver como que ele amarra as coisas, que ele tem o dom para fazer isso também, enquanto a Tânia está se estabilizando aqui com o áudio dela. Já que a Érica veio direto para mim, vou pontuar bem rapidamente para a gente passar a palavra para a Tânia, para o Silvio. Quero agradecer a Regiane Cantoni, essa maga que também é uma pessoa que está pensando aí nessa união planetária aí da memória. Isso foi uma discussão na segunda-feira, junto com o ZKM, Ars Eletrônica e ASA, e isso, para mim, é exatamente a imagem que eu queria terminar, por isso que eu puxei da constelação, por isso que eu estava falando um pouco desse... E a gente falando de humanidades digitais em sul global, é toda uma discussão que é muito importante para nós. E isso tem uma perguntinha que me fizeram aqui, que eu acho que foi a Regiane, eu até já brinquei no YouTube ali, que foi, né, seguindo sua viagem do tempo, qual é o futuro, né? E aí eu vou resgatar uma fala do nosso querido curador do Museu da Manhã, que é um cosmólogo, pesquisador referência, né, o Luiz Alberto Oliveira, que traz essa perspectiva que é postulada pelo museu, né, de que o futuro é agora, e eu acho que é justamente isso. Assim, a gente está no momento desse elo, essa passagem. Nós, inclusive, né, eu e a Érica, sobretudo, somos de uma geração que, de fato, viu o analógico se transformar no digital na nossa mão, né, e por isso, talvez, para a gente
é mais natural, essa palavra até estranha de usar nesse caso, que as duas coisas existam ao mesmo tempo, né? Elas não são antagônicas. A ideia de salvaguarda, para mim, claro que ela é essencial, mas também a gente pensa muito no acesso salvo, né? Na possibilidade dessa estrutura ser repensada para um outro fim, não para manter, né, seguro apenas e tão somente, mas para, a partir disso, se tornar algo compartilhável, né, enquanto política. E isso que a Érica acabou de trazer para mim é muito fundamental. Então, qual é o futuro? O futuro é exatamente isso que a gente está fazendo, que é resgatar o passado, ou melhor, retomar o passado e, a partir dele, né, nos darmos a ver o presente. Né? Não existe esse futuro, o futuro é o que a gente está fazendo agora. Então, eu realmente acredito que é a hora dos acervos e os seus detentores pararem juntos e pensarem o que queremos ao salvaguardar, para que servimos, né? Diante de crise climática, de crise humanitária, de pandemia, de todo esse sistema para muito além, né, das informações e dados culturais, né, o que queremos ao constituir cultura coletivamente? Né? E dessa base é que eu acho que nasce alguma ideia de futuro. Então, bom, muito obrigado. Obrigada, Leno. E Tânia, consegue agora concluir? Estou pelo fone. Vamos nós Beleza, aqui. tá ótimo, tá ótimo. Agora o som tá perfeito. Eu já nem sei mais o que eu estava falando, eu já me perdi aqui, fiquei preocupada com o fone. Voltando à questão só dos manuais, das regras, da dificuldade, é isso, né? Tem até uma pergunta aqui no chat, falando como é feito isso, né? Então, tem todo um fluxo de trabalho, tem todo um fluxo de atualização, de como a gente recebe a informação, como a gente trata essa informação antes de colocar para público, né? Concordo muito com a fala do Leno, assim, de o que a gente faz com tanta informação, né? Eu fico lembrando da música do Caetano Veloso, quem lê tanta notícia, né? Porque você tem muita coisa, mas não necessariamente você está produzindo conhecimento nem se informando adequadamente, né? Também dá para questionar o que é o adequadamente, né? Ou para quem você está fazendo isso e por que você está fazendo isso, né? E volto a dizer, é uma decisão coletiva, né? É uma escolha coletiva do que você quer deixar ou não. E sempre foi assim, não é a tecnologia que propiciou isso, ela só potencializou, né? A escolha da informação do que fica sempre existiu, né? Então, essa memória, essa história que a gente precisa saber como que é contar. É isso. Aí eu só queria responder uma pergunta do chat, porque eu recebi várias perguntas gigantes, mas tem uma que eu gostaria de responder. Alguém me perguntou se a enciclopédia já sofreu um ataque massivo. Sim. Só que a gente conseguiu bloquear antes de acontecer uma catástrofe. Mas é comum, é muito comum ser bombardeado por robôs. É muito, muito comum. Incrível, mas enfim. Bom, o nosso tempo acabou, nós já até passamos demais. Peço desculpa pelo ocorrido aqui com os problemas técnicos, mas eu acho que a Tânia conseguiu voltar e concluir o seu pensamento. Eu vou chamar, então, a Paula, que ela vai encerrar a sessão e o evento. Por favor, Paula. Bom, essa missão, ela só carece de uma coisa, né? De muitos agradecimentos, né? Primeiro, em nome do FAI, eu quero agradecer assim, esse time incrível de palestrantes que a gente teve a oportunidade de reunir nesse projeto. Agradeço a disponibilidade e a generosidade de cada um, que cada um, da sua forma, trouxe muito brilho e calor para essa discussão. Esse projeto, Arquivo Vivo, Encontro Online, teve como propósito aprofundar
e aproximar a discussão de estratégias de apoio ao patrimônio nascido digital para a produção, organização, catalogação, manutenção e recuperação de registros na área da cultura digital e na documentação de obras criadas no campo da arte e da tecnologia. E numa conversa direta com os profissionais nacionais e internacionais que estão pensando e atuando empiricamente nesse contexto. Aqui, hoje, eu agradeço pessoalmente a Érica, a Tânia e o Leno, mas a todos que estiveram conosco nesses 3 dias. Consideramos que este encontro foi um sucesso. Para mim, assim, eu estou muito satisfeita com o resultado, não apenas pela aproximação que houve entre os profissionais que se dedicam, de alguma forma, para uma mesma causa, né? Mas pela construção que a gente está tentando tecer dessa memória no âmbito digital, dessa memória cultural dentro desse âmbito digital. E mais do que só aproximação, né, esse encontro, ele acredita ter semeado um solo fértil que está pronto para gerar novos frutos, que devem compor a história que ainda está sendo escrita por todos nós, né, que é uma história do século XXI. Então, eu queria aqui agradecer à equipe, porque esse projeto foi realizado num tempo recorde, tanto vocês por terem aceitado assim numa correria, e a equipe que se dedicou sem medir esforços, Fabiana Crepel, Clarice Oliveira, Ana Carla Magna, e as brilhantes moderadoras, que além de moderadoras são consultoras, amigas, né? A Rejane Cantoni, a Magali, a Silvia Laurentes, e a Bruna Meyer, o Dario e o Ateliê Minuto, que conseguiu agregar estética gráfica para esse evento. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento agora super especial para essa audiência que nos recebeu super bem, participou durante esses 3 dias e que nos deu força e ânimo para seguir adiante. E é isso, a gente vai estar compartilhando com vocês no final de abril todos esses vídeos realizados com legendas português e inglês. Esses vídeos estarão disponíveis na plataforma e no canal do YouTube. E também um documento branco, né? A gente vai construir um texto a partir desse encontro que também estará disponível na plataforma. E, além disso, eu queria lembrá-los que a gente tem na plataforma uma página exclusiva para publicações, então, que são publicações que já tem algumas lá disponíveis, que agregam o conteúdo para essa discussão toda. Agradeço mais uma vez todo mundo. Muito obrigada.